A gente tinha tentado gravar a primeira parte do vídeo, só que não salvou, né? Porque ele acabou a memória e ele não salvou o corte, mas era eu falando que quando eu entrei na faculdade, eu entrei no segundo semestre de 2017. E o que que acontece? Eu levei 2 meses para ler um livro de 400 páginas. E depois que eu tive esse primeiro baque de que eu não ia conseguir mais manter um ritmo de leitura que eu estava mantendo em 2017, né, que foi quando o ano que eu entrei na faculdade, que eu passei no Enem de 2016, né? Aí eu fiz o SISU, né? Usei a minha nota do Enem, coloquei no SISU de 2017, no começo do ano, e eu entrei na universidade no segundo semestre, né? Quando eu vi que não ia manter, que eu não ia conseguir manter, eu tive que, né, dar uns passinhos pra trás pra eu conseguir dar alguns pra frente, né? Nisso, o que que eu fiz? Eu comecei a tirar mesmo as análises pelo que como que eu tava lendo, né? Um livro de 400 páginas eu levei 2 meses, então eu comecei, né? Eu pensei da seguinte forma: o que que eu vou fazer, né? Que foi o momento que deu o corte aqui, que eu não sei se eu falei tudo isso mesmo, mas resumindo, é isso aí. Então eu quase não li nenhum livro grande, deu um corte porque acabou a memória, mas tudo bem. Eu não li nenhum livro grande e eu entendi a partir disso que eu não ia conseguir manter mais o mesmo ritmo. Então, o que que eu fiz? Eu não lembro se isso foi no exato primeiro semestre ou se foi no ano seguinte. Eu não tinha o hábito, na verdade, até eu entrar na faculdade e ver como é que seria meu primeiro período, de fazer essas listas que a gente faz, né? Tipo de livros que eu lerei esse ano, né? Que eu tenho uma playlist, né? Para os livros que eu vou ler esse ano, que eu ainda tenho que ler esse ano, para os que eu já li ano passado, essas coisas tudo. Também vão estar aqui, ou nos cards ou no box da descrição. Mas o que que acontece? Eu comecei a fazer isso depois que eu entrei na faculdade, porque eu vi que seria necessário. E assim, gente, eu não sou o tipo de pessoa que se mete a fazer várias coisas, tipo, tentar conciliar várias coisas ao mesmo tempo, porque, né, a gente já sabe que a blogueira que fazia medicina também não conseguiu, e ela acordava 4h30 da manhã. Eu, 4h30 da manhã, posso ter certeza, se eu não estiver com insônia e estiver acordada, eu tô dormindo. Então, assim, né, então, se você quer, né, manter, por uma questão de que, sei lá, você tem um blog, um Instablog, um canal no YouTube, essas coisas tudo, se você precisa manter, vamos dizer assim, eu recomendo que você faça um bom planejamento. Quando você entra na faculdade, eu recomendo que você deixe sem metas, sem agenda para as coisas. Veja como é que é. Eu sei que a cada período as coisas vão mudando, mas você consegue se adaptar muito mais facilmente do que o primeiro, porque o primeiro ele é um baque. Então, assim, vê o primeiro, cancela as listas, né? Cancela a meta, cancela prazo, cancela tudo. E vai vendo como é que você vai. A partir disso, você monta um planejamento com aquilo que você pode, né? Que você tem certeza que você consegue, né? Eu comecei a fazer o seguinte. Na faculdade, a partir do meu segundo, terceiro período, eu comecei a fazer o seguinte. Eu vou pegar só livros curtos para ler. Ou então, se eu for pegar um livro para ler, vai ter que ser só aquele livro. Porque eu tenho o hábito, às vezes, de começar 3, 4, 5, 6, às vezes 6 livros ao mesmo tempo. Só que eu mesma digo que isso não é saudável. Às vezes, quando eu tô assim, é falta de um sacode na minha vida. Mas, tente fazer assim, sabe? Dar uma atenção para uma coisa só. Porque... que é outro ponto que eu vou falar agora, é a questão das prioridades. Veja quais são suas prioridades, porque assim, gente, tem período, pelo menos falando do meu curso, não sendo de vocês, né? E fora que, assim, né, meu curso na minha instituição é uma coisa, o curso de você, o mesmo curso que o meu, numa outra instituição, é completamente diferente. A questão, né, que nem sempre é tão fácil, né, de você conseguir fazer as coisas. Por exemplo, tinha umas épocas do semestre que eu não aparecia na academia, por exemplo. Ou eu ia pra academia ou eu dormia. Eu tinha que medir aí, né? Então, veja quais são as suas prioridades, né? Porque, como uma pessoa, assim, que é atípica, eu falo que eu tinha que fazer tudo, assim, de um jeito muito planejado. Eu tinha que ter todo um esquema pra eu não ficar muito atrás. Por um simples motivo, gente.
eu já falei, né, pra vocês que eu tenho algumas desconfianças de que eu esteja aí, né, tem aí alguma atipia, neurotipia, né. Porque, gente, sério, o déficit de atenção que eu tenho não pode ser normal. Eu sei que tem uma questão de vício em tela que eu tenho, tá? Mas, assim, sério, na faculdade eu tinha que... Eu não sei se vocês já ouviram, provavelmente de mim, né, mas assim, outra pessoa, alguém fala bem assim, eu estudo antes da aula, eu vejo a aula sobre o assunto antes, ou eu respondo questão, ou eu vejo alguma coisa, né, do assunto e vou pra aula pra eu, né, não ficar com tantas dúvidas. E se eu tiver, eu já tiro com o professor. Eu tinha que fazer isso, porque ou era isso, ou eu ia basicamente ficar nas dependências de tudo, sabe? Porque eu levo o dobro de tempo pra aprender o que as pessoas levam na metade do que eu levo, né? Então, assim, eu tinha que fazer assim. Então, conciliar a leitura com estudos e outras coisas, né? Outras atividades que eu desenvolvi ao longo da faculdade, ou atividades pessoais como academia, essas coisas tudo. E, por exemplo, outros, como a monitoria, né? Que eu fui monitorando no meu segundo período. Então, assim, né? Então, é um planejamento realista. Tipo, eu vou tentar ler um livro por semana. Só que eu só vou tentar ler esse livro por semana. Era assim que eu fazia. Eu consegui ler livros, tipo, só assim. Eu conseguia livros de 300, 400 páginas só porque eu fazia esse esquema. Tipo, eu vou ler no máximo 2 livros simultaneamente. Um físico e um no Kindle. Que na época eu já tinha o Kindle, né? Que eu ganhei o meu em 2018. Então, até eu ter um Kindle, né? Eu fazia só assim, eu vou ler só um livro por semana, né? Se levar mais de uma semana, também tá tudo bem, mas eu vou me dedicar àquele livro, aquele único livro durante aquele tempo que eu estiver lendo. Eu coloquei aqui um não ban, que é a blogueira, né? Que recentemente trancou a faculdade porque conflitava com as outras prioridades dela de vida. E assim, gente, é basicamente isso, não tente fazer o que ela fez, tá? Você não vai conseguir. Eu já adianto logo, dando spoiler, você não vai conseguir. Não tente. Não se decepcione consigo mesmo por conta das decisões dos outros, tá? O que os outros escolhem pra vida deles é dentro do que eles podem. Primeiro que ela é rica, ela é privilegiada. A gente não. E eu falo por mim com segurança e certeza. Eu não sou privilegiada. Então, assim, privilegiada com a riqueza, né? Aí, fazer o que dá, né? Faça o que der, só. É o conselho assim básico. Faça o que der e até o que não der, também não se force muito não, porque... Assim, gente, vamos ser honestos, né? Eu escolhi priorizar a faculdade em quase todos os momentos. Tinha momentos que eu pensava assim, poxa, né? Eu já priorizo a faculdade, não é possível que se eu fizer uma coisinha só, tirar um minuto pra mim, vai dar tudo errado, né? Então, assim, veja bem onde que você tá colocando prioridade, sabe? Porque às vezes pode ser que não dê muito certo, né? Prioridades muito... Eu vi uma menina uma vez que eu fico chocada até com ela, mas assim, né? Eu não sei como é que é a vida dela, não sei se ela tem uma família com um bom aporte financeiro, sabe? Pra ajudar ela nessa questão. Ela é estudante de medicina, ela treinava pra... Esse negócio de Mr. Olímpia, só que no caso era a categoria biquíni, né? Que é pra mulher. Aí... Eu fico assim, né? Tem acompanhamento nutricional, personal, essas coisas tudo. Eu, né? Se eu quiser, por exemplo, hoje eu vou no psiquiatra. Então, assim, sai tudo do meu bolso. Do meu bolso que não tem muito. Então, assim, mas é aquela. Não meça a sua vida pela vida das pessoas. E diluir até quando não der. Foi o caso, assim, de que tinha mês que eu só li um livro. Porque eu fazia aquele meu esquema. Eu vou ler só esse livro. Porque eu só posso dar atenção, eu só consigo ler um livro, considerando todas as outras coisas. Por exemplo, o meu terceiro período, ele era um período que tinha muita matéria. Mas tinha umas matérias que, por exemplo, em uns momentos, no primeiro bimestre do período, algumas estavam, assim, mais... me exigindo mais. Só que no segundo bimestre, porque assim, a gente fala semestre, mas não é um semestre, né? São 4, 5 meses, mais ou menos, né? Mas vocês entenderam, né? Que na primeira metade do período, né, umas iam apertar, então dava pra eu fazer algumas coisas. Aí na segunda metade do período, outras matérias iam apertar mais um pouco.
Então, né? Então, assim, tente... sabe aquele negócio de dançar conforme a música? Se você for... Isso não serve só pra leitura, tá, gente? Eu falo do meu hábito de leitura aqui porque é uma coisa, assim, né, que é proeminente. As pessoas me viam lendo, as pessoas sempre falavam, nossa, eu acho muito legal que tu consegue continuar lendo, sabe? Então isso é uma coisa que eu meio que sou conhecida por. Mas assim, isso pode ser com qualquer outro hábito. Por exemplo, se você tem interesses, né, de meter o shape, você sabe, pode ser com academia, pode ser com outros hábitos, né? Por exemplo, quando eu entrei antes de eu entrar no internato, no meu último ano, né, da faculdade, antes de eu trancar, era 2022, né? Não, 2023. Não, 2022, lembrei, 2023 eu entrei no internato. Em 2022, eu experimentei um relaxamento, sabe, da minha carga horária. Porque a gente tava num modelo meio híbrido, né, com aquela questão da volta da pandemia. Então, eu fiz curso de corte e costura, que eu tenho uns vlogs aqui também antigos. Então, assim, eu experimentei essa sensação de desenvolver outras atividades. Mas, assim, eu fazia curso de corte e costura sábado à tarde, num horário que não ia conflitar com nada, entendeu? Então, assim, é uma coisa que, se você, né, puder adaptar, né, pro que você tem interesse, né, dá pra fazer. Só que eu li uma vez um livro, que é Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Eu já falei, né, sobre isso, de que eu tenho vontade de reler esses livros de produtividade agora que eu, né, tenho uma perspectiva marxista-leninista na minha vida. E ele fala que o erro das pessoas é tentar gerenciar tempo, quando na verdade a gente tem que gerenciar nossas prioridades no tempo, né, que a gente tem. E eu em parte concordo, pelo menos até agora ainda concordo em partes, né, porque esse negócio de falar que a gente tem as mesmas 24 horas que bilionários, não, a gente não tem não, tá? Então, assim, a hora pra mim passa muito mais rápido e eu fico muito mais sem tempo do que eles, né? Então, assim, gente, vocês já viram, né, pra onde isso aqui vai caminhar. Basicamente que a gente, né, que não tem a herança que importa, como já dizia a senhorita Bira, a gente, né, tem que dançar conforme a música e às vezes tem que dançar várias músicas, vários ritmos ao mesmo tempo, né? Tá tocando 5 músicas ao mesmo tempo, a gente não sabe de onde que tá vindo, qual é a aba que tá transmitindo o áudio, mas a gente tem que tá lá, ó, entendendo, né? Sendo que isso não é o ideal. Vamos ser honestos, isso não é o ideal. O capitalismo tardio nos obriga, né? Infelizmente. E é isso, porque o vídeo já tá muito grande. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. E se vocês têm mais, não vou dizer dicas, mas se vocês têm mais conselhos, né, para as pessoas que estão entrando na faculdade, ou que estão na faculdade, o que vocês fizeram que ajudou um pouco essa questão de, né, manter alguns hábitos, né, hábitos que a gente gosta, né, vamos ser honestos, gente, hábitos que a gente gosta. E coloquem aqui nos comentários e deixem aí para as pessoas, né, que forem ler os comentários vendo esse vídeo no futuro. Então é isso, vou ficando por aqui, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, aqui no YouTube também, porque eu quero chegar a 100 inscritos, né, e se eu bater a meta de 100 inscritos até o final do ano, eu vou fazer uma festinha, né, talvez eu faça uma live, fico aí, deixo aí pra vocês essa responsabilidade de fazer minha primeira live aqui no YouTube, comemorando meus 100 inscritos.